Na antiga cidade de Tiatira, conhecida por seu comércio e guildas de artesãos, existia uma comunidade cristã que recebeu uma das cartas mais longas e reveladoras do Apocalipse. Jesus Cristo, apresentando-se como o Filho de Deus com olhos flamejantes e pés como bronze reluzente, tinha muito a dizer àquela igreja. A igreja de Tiatira era admirável em muitos aspectos. Jesus começou sua mensagem reconhecendo suas obras, seu amor genuíno, sua fé inabalável, seu serviço dedicado e sua perseverança. Mas havia algo ainda mais impressionante. Suas últimas obras eram maiores que as primeiras. Enquanto muitas igrejas esfriavam com o tempo, Tiatira crescia em compromisso e dedicação. Imagine uma comunidade onde o amor não era apenas palavra, mas ação constante. Onde os irmãos serviam uns aos outros incansavelmente. Onde a fé movia montanhas e a paciência sustentava os fracos. Essa era Tiatira em seus melhores momentos. Uma igreja que não apenas começou bem, mas estava se tornando ainda melhor a cada dia. Porém, no meio de tantas virtudes, havia uma falha devastadora. A igreja de Tiatira tolerava Jezabel, não a rainha histórica do Antigo Testamento que introduziu a adoração a Baal em Israel, mas um espírito que atua através de confusão e manipulação. Ela se autoproclamava profetisa, dizendo falar em nome de Deus, mas na verdade desviava os servos de Cristo para caminhos perigosos. Ela seduzia os cristãos a praticarem duas coisas que comprometiam completamente sua fidelidade a Deus: a imoralidade sexual e comer alimentos sacrificados aos ídolos. Em Tiatira, uma cidade movida pelo comércio, participar dos banquetes das corporações era essencial para prosperar nos negócios. Mas esses banquetes incluíam sacrifícios a deuses pagãos e práticas imorais. Jezabel oferecia um cristianismo conveniente. Ela ensinava que era possível servir a Cristo e ao mesmo tempo participar dessas práticas pagãs. Ou seja, ela relativizava o cristão ter um pé na igreja e o outro no mundo. Ela tornava o evangelho palatável, removendo as partes que exigiam sacrifício e separação. Era o caminho largo disfarçado de liberdade cristã. O problema não era apenas a presença dessa mulher ou de seu ensino, afinal, falsos mestres sempre tentarão se infiltrar. O grande erro era a tolerância da liderança. Eles sabiam o que estava acontecendo. Eles viam como ela ensinava e seduzia os servos de Deus, mas não tomavam atitude. Permitiam que ela continuasse influenciando e destruindo vidas espirituais. Em nome da liberdade, do amor ou talvez da paz, a igreja fechava os olhos para um ensino que comprometia a santidade do povo de Deus. Tolerar Jezabel era deixar o erro rolar sem briga, a verdade se perder sem luta, e as almas se desviarem sem ajuda. Era confundir amor com negligência, graça com permissividade. Jesus havia dado tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quis. Sua decisão estava tomada, e agora o julgamento viria não apenas sobre ela, mas sobre todos aqueles que cometeram adultério espiritual com seus ensinamentos. A mensagem de Cristo foi direta e solene. Jezabel seria lançada num leito de sofrimento, e aqueles que com ela adulteraram enfrentariam grande tribulação, a menos que se arrependessem. Seus filhos, aqueles que seguiam seus ensinamentos, seriam mortos. E todas as igrejas saberiam que Jesus é aquele que sonda mentes e corações, retribuindo a cada um segundo suas obras. Era um aviso claro. Amor sem verdade não é amor divino. Tolerância ao pecado não é graça, é negligência espiritual. Mas nem tudo estava perdido em Tiatira. Jesus reconheceu que havia um remanescente fiel àqueles que não seguiram a doutrina de Jezabel e não conheceram as profundezas de Satanás. Para esses, a mensagem era de esperança. Não porei sobre vós outro fardo, apenas conservai o que tendes até que eu venha. E então vieram as promessas magníficas para aqueles que vencessem e guardassem as obras de Cristo até o fim. Primeiro, receberiam autoridade sobre as nações, governando com cetro de ferro, assim como o próprio Cristo recebeu a autoridade do Pai. Segundo, receberiam a estrela da manhã, uma referência ao próprio Jesus, a luz que dissipa todas as trevas. Imagine, participar do governo de Cristo, receber autoridade divina, possuir a própria presença radiante do Salvador. Essas eram as recompensas para aqueles que permanecessem fiéis em meio à sedução e ao engano. A história da igreja de Tiatira nos ensina que é possível ter amor, fé, serviço e crescimento espiritual, e ainda assim estar em perigo mortal por tolerar o que Deus condena. O equilíbrio entre amor e verdade, entre graça e santidade, entre inclusão e discernimento, é essencial para a saúde da igreja. Tiatira nos lembra que quem tem ouvidos precisa ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E a mensagem é clara: permaneça fiel, não tolere o engano. Conserve a verdade e espere pelas promessas gloriosas daquele que virá como a estrela da manhã. E que Deus te abençoe.